Debate RDK no ar, eu sou o Diogo Botti, estou aqui com o Auri, com o Ademar. Lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos, lá em Arroio do Meio. Melhor negócio, né, em novos e seminovos. Fala com o Meneghini que ele com certeza vai garantir o melhor negócio para ti que está procurando um carro bem bonzinho de andar, um altinho, né, que nem fala o pessoal da colônia aqui, Lajadense. Ademar, Auri, vamos começar então mais um debate RDK. Começar pelo Lajadense, como a gente sempre começa, né, o santo de casa, mais uma vez. Lá em Santa Maria não deu muito certo, né, Auri? Aquele negócio das vitórias, aí já começamos tropeçando. Santo de casa, né? Não fez milagre, né? Derrota de 1-0 lá no Presidente Vargas, e com essa derrota o Lajadense caiu para a quinta colocação aí, com 14 pontos. Bom, vamos começar pelo que eu acho que é fundamental entender nessa hora. É um resultado normal. É o líder, não né? tem nada de errado em perder o jogo para o Inter de Santa Maria. E aliás, perdeu por 1-0 em um jogo que, olha, né, bobeando, daria... Teve chance para os dois lados. Só fazendo parênteses, eu acho que o resultado que não foi normal foi quando eles ganharam aqui, quando eles perderam aqui. Esse até foi uma exceção, digamos assim, para não dizer anormal. Né? Anormal foi, por exemplo, perder 2 pontos para o Futebol com Vida no primeiro turno em casa. Essas coisas que depois acabam atrapalhando. E o outro problema que o Lajadense está enfrentando é que tem uma turma ali dos 8 times, tem 5 ou 6 disputando as 4 vagas, diferente da outra chave. O Bagé, o próprio Aimoré estão numa disputa ferrenha ali também pela vaga, né? Porque 3 estão definidas. É o Inter de Santa Maria, é o Pelotas, que ontem venceu, né? Foi ontem, contra o Futebol com Vida, se não me engano. Foi 17. Isso, e... O Inter e o Monson tem 20, o Pelotas tem 17, daí vem a brigar. E Morella já disse com 14 e o Bagé com 13. Inter, Monson, Pelotas são 3 vagas definidas. Me parece que está definido. Eu acho que está definido. Só para ti. Esses 3 times aí me parece que estão... Mas a gente tem uma diferença de 4 pontos só pro terceiro, pro sexto. Mas eu estou falando agora né, do peso da camisa e do desempenho. Eles vão avançar, tu acha? Tá. No caso do Monson não tem camisa, mas já no ano passado fez isso, vai avançar. Só tem 3 para disputar uma vaga. Exatamente. Aí que está o problema. E ponto separa eles. Então o Lajadense, o Aimoré e o Bagé vão fazer uma briga de foice no escuro mesmo, para saber quem vive com essa vaga. Esse é o grande problema. E aquela minha projeção dos 20 pontos, né, que garantiria uma vaga, acho que vamos ter que repensar. Já vai precisar mais. Mas eu acho que nós temos que ser assim, vamos dizer, vamos olhar para frente. O Aimoré joga aqui ainda. Sim, confronto direto em casa. O Bagé não, já jogou. Não, já foi. A gente tem 3 jogos em casa. Os 4 ainda tem 3 jogos em casa. É o Monson, o Aimoré, o São Gabriel agora no domingo, que é um jogo que tá morto, que eu acho que dá pra ganhar. E aí o Futebol convida saindo pra jogar fora. Mas é um futebol que também dá pra ganhar. Um jogo que dá. Não, tem que ganhar, tem que perder 2 pontos. Então, tipo assim, talvez a tabela se mostre bem pro Lajadense. Né? Pela vantagem de jogar em casa, mas principalmente por enfrentar adversários de baixo de tabela. Porque vai ter, convida e o São Gabriel. vai ter o mata-mata entre os adversários. Por exemplo, Pelotas e Aimoré vão ter que jogar ainda, né? Isso aí. Então alguém ali vai, né? Um vai segurar o outro. Um vai segurar o outro. Então, mas assim, eu acho que para garantir 100% já não chegam mais os 20 pontos. Talvez tenha que fazer 21, quem sabe até 22, não sei. Mas o fato é que a chave do Lajadense é uma chave mais equilibrada. Diferente da outra, onde o Glória já está com 23 pontos. Né? E o quarto tá com uma diferença gigante em relação... Tá, mas assim, ó, veja bem, ó, o Lajadense e o Aimoré eles têm que ganhar mais 2 jogos. Mas tá preocupante. Mas essa projeção é preocupante. Porque mas são 5 partidas. O Lajadense só pode chegar aos 25. Isso. E tem 14 hoje. Entendeu? Então, tipo assim, olha só o nível tipo, de pontuação que precisa ser feito. Eu estou fazendo essa projeção. Claro que vai ter os... Claro, se pegar os 9 pontos em casa, vamos bem tá resolvido. Tá resolvido o negócio. Tá resolvido. Talvez 2 vitórias, um empate já resolva. Claro que vai haver o confronto entre os times que estão na ponta de cima e um vai segurar o outro, né? É o caso do Pelotas e o Aimoré, que eu citei o exemplo, né? O próprio Bagé tem paradas complicadas pela frente, né? Não vai ser assim para ele chegar aos 20 pontos, né? Mas tudo vai depender também de uma questão. Se continuar
Daqui a pouco dá muito empate e aí da pontuação 20 vai chegar. Né? Pois é, isso. Aí vai depender dos enfrentamentos. E tem duas equipes que tem um jogo a menos, que é o Monson e o Aimoré. Sim, o Aimoré ainda tem um jogo a menos, que é o problema do Lajadense e o Aimoré. Monson não importa se tem um a menos, dois não fazer muita diferença, já está lá com 20, né? O Aimoré, caso ganhe esse jogo atrasado, chegaria aos 17. O Monson com mais uma vitória resolve a vida dele. Né? O Lajadense tem um problema com o Aimoré, que tem um jogo a menos. O jogo é em casa, a vantagem é essa. Vocês lembram como é que foi a estreia, né? Confronto direto. 1-0 lá, o jogo estava se encaminhando, aí no final teve aquele gol de empate lá, frustrou e depois uma sequência de outros 4 empates. Então isso tudo causou uma dificuldade para o Lajadense. Né? Um jogo daqueles lá com vitória, por exemplo, o jogo do futebol esse com vida em casa, e o Lajadense hoje estaria com 16 pontos. 16 pontos. Já estaria numa condição um pouco mais tranquila. Então é uma chave bem mais equilibrada e por isso talvez seja necessário um pouquinho mais de 20 pontos. Não sei, vamos ver como é que se dá o enfrentamento entre os adversários diretos. Mas que a chave está embatucada e que, bolado, o Lajadense tem, a gente analisa pelo copo meio vazio e pelo copo meio cheio. O Lajadense, bem, perdeu, teve 2 derrotas aí que não foram nada legais, lá contra o Bagé e contra o Inter de Santa Maria, bem, mas são resultados, na minha opinião, normais. Em compensação, foi lá em Pelotas buscar um ponto e teve 2 vitórias muito convincentes contra o próprio Pelotas e contra o próprio Inter de Santa Maria em casa. E quase empatou lá. E já tinha também batido o Grêmio Bagé. Então, assim, a campanha, na minha opinião, do Lajadense, pelo time que tem, pela garotada que tem ali, pelas dificuldades que está enfrentando, agora o atacante machucado, e os meninos aí dando conta, tem gente nova que chegou no final de semana, né? Estreou, um atacante e um zagueiro, a gente não sabe ainda qual é a capacidade também, né? Que eles vão ter de agregar, né, para o time, mas me parece assim, pelo que eu estou vendo, jogando em casa, com o desempenho que está tendo, plenas condições de vencer essa etapa aí. São adversários difíceis, é complicado, todo mundo sabe, mas vamos combinar, né? O Monson não tem lá muita tradição. Monson é para chegar na semi para... não tem lá muita tradição, então não me parece ser uma condição muito difícil e complicada fazer esses resultados em casa. E convenhamos, eu acho que o Lajadense não pode se dar o luxo agora, né, de ir lá no futebol com vida, que não tem mais nada para fazer. Nada, absolutamente nada. Provavelmente já está com um elenco assim sendo se desmanchando já, diminuído, né, para não dizer desmanchando, e não trazer os 3 pontos. Né? Tá todo mundo fazendo mas isso. Pela tua colocação, Auri, o Lajadense vai ficar em quarto e vai pegar o primeiro da outra chave. Sim. Quem é o Glória? Ele acabou de falar, ele está com 20 quantos 23 pontos? já. O Glória. Bastante. O Glória acho que não perdeu para ninguém. Esses 6 clubes Invictos, dessa chave, eles cresceram muito jogando. O Lajadense também cresceu. Vocês vão olhar sábado lá, cresceu muito. No retorno? Todos, sem dúvida. E a gente falava disso semana passada. Foi mais competitivo, né? Ou os times estão agregando qualidade ao elenco, ou então estão agregando, com o acréscimo de peças, né? Ou agregando qualidade justamente no entrosamento, na sequência de jogos, no aprimoramento do esquema de jogo. Todo mundo cresce no retorno. E aquela questão das peças que nós tínhamos comentado um dia, estão vindo, né? Claro. Estão vindo. É um time mais jovem do Lajadense, né? Mais jovem que o ano passado. Sim, mais jovem. Demarquito, esses três jogos em casa aí vão selar o Lajadense, né? Tem que ganhar. Na verdade, eu acho que ganhando 2, empatando 1, tá... Mas tem que acreditar que tem que buscar essa vitória fora de casa com esse futebol com vida aí. Eu quero acreditar, para não deixar uma zebra. Eu quero acreditar que os 20 pontos estão garantidos. Eu estou apostando na vitória domingo, porque não pode ser diferente. São Gabriel também está eliminado, sem nenhuma pretensão na vida. Assim, e o jogo de fora contra o futebol com vida. Se o Lajadense não fizer isso, bom, aí e deixar para fazer resultado contra adversários bem mais difíceis, bom, aí complica. Mas assim, com o Aimoré não pode deixar... Se isso acontecer que tu está falando,
contra o Aimoré tem que empatar no mínimo. Exato. Não pode deixar ele ganhando. Não pode Mas perder, ele pode chegar classificado contra o Aimoré, né? É Então, o último jogo. Então, É o último jogo. Sabe o Então, que eu penso? O que vai acontecer? Quem é que vai pipocar aqui? O Pelotas, né? O Pelotas tem disso. não, sim. Capaz de passar o Aimoré e o Lajadense É e que, o Pelotas. o Pelotas não tem mais o Lajadense para enfrentar, né? Aí eu não posso apostar nisso. O Lajadense pode apostar que é problema do Pelotas. Agora, os caras têm um time muito bom. Sim, sim. Né? Os caras têm um time muito bom. Ele ia dizer a mesma coisa se o Bagé estivesse na frente do Lajadense. O Bagé ia chegar no final e ia... Só porque ele é Guarani. Não, porque ele é Guarani. Mas Por isso é o problema. no caso Não, mas do eu acho- Grêmio Mas Bagé, nessa altura do campeonato tu tá torcendo pra tirar ponto dos outros. Claro, né? pô. no caso do Grêmio Bagé não dá para dizer o mesmo Todo que se mundo diz do empate Pelotas. ali, O time não é tão bom. Né? O Pelotas tem bons jogadores. O goleiro, por exemplo, do Pelotas. É um cara que eu gostaria de ver jogando no Lajadense. Tem ali bons jogadores, mas o time como um todo, o conjunto, não tem tanta qualidade. Diferente do Pelotas. Eu acho que o Pelotas é um time mais equilibrado. Então vamos repassar aqui a tabela. Primeiro então o Inter Santa Maria e o Monson com 20 pontos. Tá? O Inter tem uma vitória a mais. Aí vem o Pelotas depois com 17. Aimoré e Lajadense com 14. Seguido do Bagé com 13. Já eliminados do futebol com Vida e o São Gabriel, ambos com 5 pontos em 10 jogos. A gente volta a campo no final de semana contra o São Gabriel, então, aqui na Arena Nova Azul. Então lotado, né? É o Às jogo 15 horas e que comprou o ingresso ganha 2. Olha aí, ó, coisa linda essa condição aí. Tem que Aqui a gente precisa também fazer um parênteses e ao mesmo tempo fazer um apelo, né? Eu penso que para uma cidade como Lajeado, uma região como a do Vale do Taquari, que tem um time representando a região, aí disputando e brigando por uma vaga na elite, tá muito acanhado o público na área, né? Claro que as condições não estão ajudando, tá tudo complicado, é chuva, é enchente para tudo que é lado. As pessoas têm dificuldade para se locomover, por exemplo, muita gente que vinha de Arroio do Meio e vê o jogo e agora não dá para enfrentar. pensar no necessário, né? Não dá para enfrentar o terror que é Sim. atravessar essa ponte. Sim, estão vindo só no Eu tive uma experiência terrível domingo, gente. Eu fui levar minha filha às 16 horas para Arroio do Meio, para uma atividade lá, que ela é professora de dança lá. E sabe que horas eu voltei para casa? Às 19. Eu fui às 16, demorei aí 40, 50 minutos para atravessar. Cheguei em casa às 19 horas. Um troço absurdo, uma coisa assim sem... Claro, não tem o que fazer, é uma ponte só. Pior que isso, só de Muita manhã gente. cedo, né? De manhã cedo, Não, da tarde. nem. Mas aí que tá, daí a gente vai esbarrar o pessoal que tem necessidade, né? Claro. Só vai ser... Mas assim, Precisa mesmo. é isso, reforçando, eu acho que agora é a hora das pessoas fazer aquele esforço extra. Quem não foi ainda para a Arena Nova Azul, tem que ir no domingo, o time precisa muito. Vai ter que dar um jeito de ir nos outros jogos também, em casa. Mas o jogo de domingo, ele talvez seja decisivo. Sim. Porque ele é o tipo do jogo que, se ganhar, vai lá, encosta no Pelotas. O jogo não me apresentou, eu estou falando de aqui, tá, jogo? Não, sempre se ganhar o quê? O time, tu acabou de dizer que o time tá morto. Se ganhar. Mas é que. Não dá. Não dá pra. Essas coisas não. Por que não? Vai saber, né? A gente tem que ganhar, velho. Não posso contar com a vitória antes do jogo acontecer. Não, as condições parece que não vai chover, tempo bom. Não vai. Tempo bom. Friozinho. O que eu quero dizer é que se o estádio estiver lotado, o Lajadense vai ter um estímulo a mais para ganhar a partida. A equipe do Lajadense é leve, só eu fiquei triste com o leve do Brasil, que depois deve entrar nessa pauta aí. Tá? A equipe do Lajadense é leve, com um campo seco. Seja com 2 graus, não importa. Melhor a condição. Contra o Bagé, contra o Pelotas, foi num campo ruim. E mesmo uma equipe leve como a do Lajadense foi lá e ganhou. Se impôs. Porque o campo pesado é ruim para o adversário também. Né? Sim. Mas é isso. O apelo, né? O chamamento é para que as pessoas estejam lá no domingo. O time vai, obviamente, se sentir muito mais estimulado dentro de campo, com um grande público na arquibancada, coisa que não... Grande público não aconteceu até agora. Tinha repete para nós a condição do ingresso. A condição, o preço é de 60 a 20, né? 60 a 20. Tu compra um e ganha 2. Fechou. Voltamos na sequência com o debate RDK para falar um pouquinho do Grenal.